Fala moçada, tudo na paz? Então vamos nessa, seguindo por aqui, firmes e fortes com a nossa galera do Estratégia Concursos, professor Bruno Lima na área, e vou trazer para vocês aqui agora então questões da Fundação Carlos Chagas, que tratam da parte de regra de 3, especificamente regra de 3 composta, que é o que eu vou te encher o saco aqui dentro desse bloco. Bora treinar, porque é um assunto que é atemporal nas provas da banca, tá bom? Muda o estilo da banca, não muda, as questões de regra de 3 composta estão sempre aparecendo, então vem comigo, se liga aí, redes sociais na tela. E o primeiro enunciado desse bloco então fala aqui: um navio de carga com toda a sua capacidade ocupada pode transportar 1.800 caixas do tipo A ou 1.350 caixas do tipo B. Se o navio for carregado com 800 caixas do tipo A, então ele ainda poderá transportar um número de caixas do tipo B no máximo igual a, e aí vem aqui as alternativas. Essa que está aqui em particular não é de regra de 3 composta não, tá bom? Mas de qualquer maneira é da parte de regra de 3, da noção aí de proporcionalidade, mas aqui a gente não vai trabalhar com 3 grandezas nesse enunciado. Ele faz aqui então uma comparação, é um outro modelinho de questão também bem manjado em provas de matemática, tá? De raciocínio lógico matemático, que aí ele vai dar pra gente essa possibilidade, né? Olha, eu consigo colocar 1.800 do tipo A ou 1.350 do tipo B. Que é como se eu montasse aqui então uma proporção da seguinte maneira, olha, eu tenho A e eu tenho B. É como se eu dissesse que 1.800 do tipo A equivalem a 1.350 do tipo B. Aí ele fala para mim que o navio foi carregado com 800 caixas do tipo A. Então vou colocar aqui, olha, 800 caixas do tipo A, e aí ele quer saber quantas que ele ainda pode transportar do tipo B. Então vamos só com calma, por quê? Nessa proporção que eu vou conseguir aqui, através dessa regra de 3 que eu vou montar, eu vou descobrir o que seria o equivalente, né, a essas 800 caixas do tipo A. Essas 800 do tipo A equivalem a quantas do tipo B? Então esse meu X ainda não é a resposta para a questão não. Esse meu X aqui vai indicar apenas a quantas caixas do tipo B equivalem àquelas 800 do tipo A. Então vamos fazer a nossa conta e a proporção aqui ela é direta. Então eu posso pegar e multiplicar cruzado. Porque, naturalmente, quanto menos caixas eu tiver do tipo A, menos caixas eu vou ter do tipo B. Então, montando aqui essa proporção, a gente vai chegar à conclusão de que 1.800x acaba sendo igual a 1.350 vezes 800. Deixa só eu melhorar um pouquinho a minha fala nesse ponto aqui para não confundir vocês, tá bom? É porque aqui a gente está estabelecendo uma noção de proporção, né? A proporção, ela é direta para o que foi proposto aqui. Se eu tenho 1.800 do tipo A, eu consigo 1.350 do tipo B. Então, se eu tiver menos do tipo A, essa quantidade menor do tipo A vai me dar uma quantidade menor também equivalente do tipo B, tá bom? No processo de comparação, simplesmente, dessas duas grandezas, um número de caixas menor de A acabaria me trazendo um número menor de caixas de B, nessa igualdade. Fechado? Então, por isso aqui, a gente vai usar a proporção direta. Então, do jeito que eu montei, eu chego à conclusão de que 1.800 é igual a 1.350 vezes o x, e aí, multiplicando... Aliás, eu não vou nem multiplicar aqui não, vou deixar indicado assim, olha, que o meu x vai ser o 1.350 vezes o 800, dividido pelo 1.800. Eu não vou multiplicar, porque aí a gente vai conseguir simplificar aqui, ó, esse 0 com esse 0, ok? 0, 0 com 0, 0. Dá para dividir depois ali o 1.350 pelo 18. Então tá aqui, olha, 1.350 se eu for dividir por 18. 135 se você for dividir por 18. Aliás, eu tenho que multiplicar primeiro, né? Aliás, eu vou simplificar aqui, ó. Esse 8 com o 18 primeiro. O 8 com o 18... dá para dividir por 2, vai ter que dar 4, e aí vai ter que dar 9. 1.350 vezes 4 sobre 9. Se quiser, pode tentar dividir, porque aí vai dar. Vou simplificar aqui o 1.350 com 9, tá? Porque aí, moçada, o cálculo final, né? Como você vai desembolar aí, isso aqui para mim agora é o de menos. Ah, professor, eu preferi multiplicar o 1.350 pelo 4 e o resultado dividir por 9. Tá bom. Eu estou vendo aqui que eu consigo simplificar, por exemplo, 1.350 por 9. Então, vou fazer assim, ó. 13 por 9 vai dar 1. 1 vezes 9 vai dar 9, para 13 sobra 4, 45 por 9 vai dar 5, 5 vezes 9, 45 para 45, 0. Então, conclusão, esses dois aqui simplificados, olha, o 1.350 com 9 vai ter que dar 150 e o 9 por 9 vai dar 1.
Então, resumo da ópera, esse meu x aqui tem que dar quanto? Tem que dar 600, que aí eu chego aqui em 150 vezes 4, vou concluir então que o meu x vai ter que ser igual a 600, fechado? Brunão, não tem 600 nas alternativas, que bom, tem hora que o pessoal da FCC dá uma força, porque se o cara coloca um 600 aqui, ele induz candidatos ao erro, fechado? Aqui ele não colocou. E por que realmente o 600 não é a resposta? O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, o que a gente concluiu é que ter 800 do tipo A equivale a ter 600 do tipo B. Então essas 800 do tipo A são a mesma coisa que ele está enxergando 600 do tipo B. O que ele quer saber é o seguinte, quantas caixas do tipo B que ele ainda pode transportar no máximo? Ora, de acordo com o enunciado, esse navio de carga, com toda a sua capacidade, ele não pode transportar 1.800 do tipo A ou 1.350 do tipo B? Dentro dele não tem essas 800 do tipo A, que no final das contas equivalem a 600 do tipo B? Então, quantas do tipo B que ele ainda pode levar? A diferença do 1.350 para o que está lá dentro. Ele não tem lá 600 do tipo B, ele tem 800 do tipo A, mas é como se fossem 600 do tipo B. Então, se ele pode levar no máximo 1.350, tirando aquelas 600, a gente vai ficar com quantas? Eu vou ficar com 750, que vai ser a nossa resposta, tá bom? Então, a resposta final para o exercício está aqui, olha. É a diferença entre o 1.350 e os 600, que me dá um total, então, de 750. E aí, meu gabarito correto para essa que está aqui, está indicado lá na letra A, tá bom? 750 foi o gabarito aí para essa provinha para cargo de analista, provinha, portanto, para cargo de nível superior, aplicada aí pela FCC, tá bom? Gabarito tá aí. Próxima. Dá uma olhada nessa, provinha também para cargo de nível superior, prova para cargo de analista, TRT da 2ª região, prova de julho de 2018, e a questão veio falando que em um julgamento sobre danos ambientais, a acusação apresentou o dado de que os 5 fornos de uma olaria consumiam 50 toneladas de carbono trabalhando 10 horas diárias por 15 dias. A defesa propõe reduzir as atividades da olaria para 3 fornos, trabalhando 9 horas diárias por 18 dias. Comparando o consumo de carbono da situação apresentada pela acusação, 15 dias, 5 fornos e 10 horas diárias, com a situação proposta pela defesa, 18 dias, 3 fornos e 9 horas diárias, houve uma redução do consumo de carbono em toneladas de, e aí temos aqui então essas alternativas. Cuidado, só para que esse trechinho aqui do enunciado não te induza ao erro de que eu tenho apenas 3 grandezas. Não são 3, são 4 grandezas que a gente vai ter aqui, concordam? Eu vou ter a grandeza fornos, então olha, tenho aqui a minha quantidade de fornos. Então fica aqui, olha, são 5 fornos. Depois, a quantidade de toneladas. Então tá aqui, olha, 5 fornos, que me dão 50 toneladas, trabalhando 10 horas por dia. Então tá aqui, olha, a minha quantidade de horas, dia, 10 horas por dia, e a minha quantidade de dias, 15 dias, ok? Muito bem, então nós temos lá 5 fornos, 50 toneladas, 10 horas por dia, 15 dias. Perfeito. Segundo trecho do meu enunciado, fala que a defesa propõe reduzir as atividades para 3 fornos. 3 fornos, trabalhando 9 horas por dia. Então vamos colocar o nosso 9 aqui. 9 horas por dia, por 18 dias. E aí ele quer saber, então, o que vai acontecer com a quantidade de toneladas. E aí ele mesmo já dá a entender aqui que houve uma redução desse número de toneladas. Vamos só conferir aqui se está certo ou não. Mas ele dá a entender que vai ter que haver uma redução, né? O problema vai ser se você resolver isso aqui e chegar num X, não, meu X deu 70, não teve redução não. Então já pode apagar, porque aí alguma coisa deu errado, tá bom? Deu ruim aí em algum ponto. Então vem comigo, bora lá. O que a gente tem aqui então é a comparação de toneladas com as demais grandezas, perfeito? Vou levar em consideração que a minha grandeza toneladas é quem está mandando aqui no exercício. E aí, a ordem que você vai comparar, se você quer comparar toneladas com fornos primeiro, toneladas com a quantidade de horas por dia, isso aqui a gente sabe que é o de menos. Desde que, por favor, você enfie toneladas no seu raciocínio sempre. E aí pensa,
Vamos comigo, vamos devagar, vamos no miudinho, bonitinho. Não deixa uma questão de regra de 3 compostos te atrapalhar na prova, não. O negócio é o seguinte. Ó, vou imaginar que isso aqui está constante e que isso aqui está constante. E vou comparar, então, toneladas com a quantidade de fornos, ok? Moçada, pensem. Se eu quero produzir, ou se eu preciso produzir uma quantidade maior de toneladas de carbono, para eu produzir mais toneladas, eu preciso de mais fornos ou menos? Ora, para eu ter uma maior produção, com certeza eu preciso de mais fornos abastecendo essa produção. Então significa que essas duas grandezas aqui, elas são o quê? Elas são diretamente proporcionais. Ok? Então comparei fornos com a quantidade de toneladas. Agora, lá vou eu, hoje a festa na avenida. Bora lá. Lá vou eu. Vou comparar aqui toneladas agora com horas por dia. Então, ó, deixa aqui essa quantidade de fornos constante, deixa essa quantidade de dias constante e vou comparar aqui com horas por dia. Então o negócio é o seguinte. Se eu quero produzir mais toneladas de carbono, para produzir mais toneladas de carbono, eu preciso trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Pensa aí comigo. Para eu produzir mais, eu com certeza preciso de quê? Preciso de mais horas por dia, não é? Então tá aqui, olha. Quanto mais eu produzo, mais horas por dia eu preciso. Então significa que toneladas e horas por dia são duas grandezas diretamente proporcionais. E agora, o mesmo raciocínio eu vou usar para comparar a quantidade de toneladas com a quantidade de dias. Fecho aqui a quantidade de fornos, ok? Fecho aqui a quantidade de horas por dia e vou comparar toneladas com dias. Vou tampar aqui os números, ó. Beleza? Então o negócio é o seguinte. Se eu tenho mais toneladas, ou se eu preciso produzir mais toneladas, para produzir mais toneladas, moçada, eu preciso de mais dias ou de menos dias. Ora, para produzir uma quantidade maior de toneladas, eu vou precisar de mais dias. Então, significa que essas duas grandezas são o quê? São diretamente proporcionais também. Então, tá aqui, olha. Então, dias e toneladas também são grandezas diretamente proporcionais. E aí, é muito importante que você resolva uma questão que trate de todas as grandezas diretamente proporcionais, para que você, de forma alguma, carregue a ideia de que eu tenho que necessariamente ter uma que vai ser inversamente. Porque é fato, gente. A maioria das questões de regra de 3 composta, em particular na maioria das questões de provas da FCC, de regra de 3 composta, a gente tem ali em algum momento uma grandeza inversamente proporcional. Justamente para que, se o candidato não perceber que ela é inversa, ele acabe chegando a alguma conclusão equivocada. Então é claro que o grande pega é apresentar uma grandeza, pelo menos uma que seja inversamente proporcional. Mas isso não é uma regra, certo? Eu posso ter, como que bom que aconteceu, que você enxergue, que eu posso ter uma situação em que todas as grandezas são diretamente proporcionais. O negócio é ter frieza na hora da prova, né? Confiar aí no próprio taco, como eu sempre falo, mas perceber que aqui realmente não tem como a coisa funcionar de maneira diferente. Para eu produzir mais, eu preciso de mais fornos. Para eu produzir mais, eu preciso de mais tempo. Então eu preciso trabalhar mais horas por dia e, além disso, preciso trabalhar um número maior de dias. Então, como que a gente sai disso daqui? Repara, como aqui nesse caso, se liga no que vai acontecer aqui. Como aqui nesse caso eu não vou ter que inverter nenhuma, eu já posso passar a cruz direto. Mas é, digamos, a única situação em que eu vou poder passar essa cruz direta. Depois que eu vi que todas elas são diretamente proporcionais, como eu não tenho que inverter, então eu já posso passar aqui benzendo meu x, fechado? Vou passar limpo só para deixar organizado, mas do jeito que está ali, você já poderia identificar a linha do x e a coluna do x. E digo mais, aqui, por exemplo, olha, tá vendo esse 15 e esse 18? O 15 e o 18 são divisíveis por 3, então vocês poderiam ter simplificado aqui também, tá bom? Bora lá. Vou benzer o meu x. Então, na linha do x, eu passo a minha cruz. E na coluna do x, eu passei a minha cruz. Tá ali, ó. Agora, qual que é o nosso combinado aqui com essa cruz? Quem está na cruz, vai para cima. Quem está na cruz, vem para o numerador. Então, ó, o meu x vai ter no seu numerador o produto de quem por quem? O produto de 3 pelo 50
pelo 9 pelo 18. Fechado? No meu denominador, eu vou ter o 5, o 10 e o 15. Agora, parte para o abraço, segura a emoção e vamos embora. Vou simplificar aqui, ó, numa tacada só. 5 vezes 10 está dando 50, tá vendo aí, né? 5 vezes 10 está dando 50, que eu já vou pegar e vou cortar com esse 50 que está aqui. Então, 50 por 50 vai dar 1, 50 por 50 deu 1. Cuidado, porque eu sei que a sua mão fica aí pinicando. Você não pegar aquele 9 ali e simplificar com 18, né? Ah, que bonitinho ali, olha, o 9 e o 18 são divisíveis por 9, vai dar 1 e 2. Não faz isso não. Não faz isso não, aqui não, tá bom? No numerador não vale. Você pode simplificar o de cima com o de baixo. Então, o que daria para fazer aqui seria simplificar, por exemplo, aquele 18 com o 15, igual eu já tinha mencionado, né? O 18 por 15 vai ter que dar, 18 por 3 vai dar 6, porque eu estou dividindo por 3. O 15 por 3 vai ter que dar 5. E ó, com o que eu tinha aqui, acabou minha festa. Eu não tenho muito mais o que fazer não, fechado? Sobrou para mim o que então aqui, olha? Sobrou para mim 3 vezes 6, que vai ter que dar 18, e o 18 que eu vou ter que multiplicar por 9. Se você for multiplicar o 18 por 9, você vai chegar em 162, e aí eu vou ter que dividir o 162 por 5. Lembra que eu já estou criando uma expectativa aqui, que é a seguinte, esse meu x tem que ser menor do que o 50, porque o enunciado falou que teve uma redução. Então, se não chegar ali no valor menor do que 50, se segura aí do outro lado e dá uma conferida. Mas aqui vai dar tudo certinho, ó. 162 por 5, 16 por 5 vai ter que dar 3. 3 vezes 5 vai dar 15, para 16 sobra 1. 12 por 5 vai ter que dar 2, 2 vezes 5 vai dar 10, para 12 sobra 2. Aí eu vou seguir dividindo, acrescento um 0 e põe uma vírgula, 20 por 5 vai dar 4, 4 vezes 5 vai dar 20, para 20 sobra 0. Chegamos então à conclusão de que com 3 fornos, trabalhando 9 horas por dia durante 18 dias, eles conseguiriam produzir 32,4 toneladas de carbono. Cuidado, porque aqui os caras fizeram, né? Olha ali a letra C, tá ali bonitinha, tá te chamando, tá ali, ó, te hipnotizando pra você marcá-la, mas não é não. Fica ligado que o que ele quer é a redução que nós tivemos. Caraca, Bruno, fiz isso tudo e joguei a questão pro alto no final, né? Acontece, não fica triste não, mas fica ligado, sempre fica ligado. Olha como que isso é recorrente, como que eu encho o saco de vocês sobre isso nos enunciados da FCC. Olha a pergunta final dos caras, porque é ali que às vezes eles vão te matar. Então, como ele quer a diferença, pega o 50 e tira o 32,4. Respira fundo e manda ver. O resultado que você vai ter que encontrar é 17,6. Fechado? 17,6 está ali no vizinho, ó. Não é a letra C, é a letra B, que foi o gabarito aí para essa nossa questão aplicada em um concurso importantíssimo que nós tivemos, foi o concurso TRT segunda região, TRT de São Paulo, que vai ser sempre uma boa referência aí de prova aplicada pela FCC, né? Bonitinha, questão aí tratando então de regra de 3 composta, com todas as grandezas diretamente proporcionais. Venha comigo e vamos para a última desse nosso bloco, que foi prova aí para cargo de analista judiciário, especialidade na parte de contabilidade, então específico aí para cargo de contador, prova portanto para cargo de nível superior, TRT também, segunda região, TRT São Paulo, de julho de 2018. FCC, na prova, trouxe um enunciado dizendo que para preparar um certo número de caixas, 15 funcionários de uma empresa trabalharam durante 8 dias, cada um preparando 7 caixas a cada 20 minutos. Já cansados, 3 dos funcionários foram embora e os que ficaram trabalharam por mais 6 horas, mais lentos, cada um deles preparando 7 caixas a cada 40 minutos. Ao todo, nessas 14 horas, os funcionários conseguiram preparar um número de caixas. E aí vem aqui as alternativas. Deixa eu te explicar uma coisa. A gente tem um ponto aqui no enunciado que é muito sutil, mas que faz com que a gente talvez não consiga montar a questão da forma que a gente está acostumado. Que é esse que está aqui, olha. Ele coloca que já cansados, 3 dos funcionários foram embora e os que ficaram trabalharam por mais 6 horas, mais lentos, cada um deles preparando 7 caixas a cada 40 minutos. Então vocês vão reparar que em vários enunciados da FCC, por exemplo, os caras colocam, funcionários trabalhando no mesmo ritmo. Eu posso diminuir os funcionários, mas os funcionários vão trabalhando ali no mesmo ritmo. Diminuir a quantidade de máquinas, mas elas mantêm a média de produção. Então dá a entender que elas vão manter o ritmo. Aqui a gente tem uma diferença do ritmo desses funcionários. Claro, além da diminuição, ok, mas tem uma diferença no ritmo. Eles passam a produzir menos.
Então aqui você não vai conseguir jogar, ou pelo menos eu não vou resolver, jogando tudo como se eu tivesse lá, tipo assim, simplesmente, funcionários, horas, caixas e minutos. Justamente porque aqui a noção da proporcionalidade ela não vai se manter, os ritmos já são diferentes, fechado? Então eu vou fazer aqui passo a passo. Vamos analisar essa primeira situação e vamos analisar a segunda. Como? Pensa comigo, olha só. O que ele coloca aqui então é o seguinte, para preparar um certo número de caixas, o que ele tem? São 15 funcionários que trabalham durante 8 horas, cada um prepara 7 caixas a cada 20 minutos. Então eu vou abrir uma proporção aqui que é o seguinte, ó. Então vamos separar como se fosse uma primeira etapa. Uma primeira etapa, o que eu vou ter vai ser isso aqui, olha, são 7 caixas para cada 20 minutos. Então eu vou estabelecer aqui uma proporção da quantidade de caixas que eu produzo em 1 hora. Afinal de contas, ele vai falar lá que os funcionários trabalham durante 8 horas, então olha a unidade de tempo, em horas. Então vou tentar estabelecer aqui a minha produção também em horas. Eu sei que em 1 hora eu tenho um total de 60 minutos. Então, esses funcionários dariam conta de fazer em 1 hora, ou seja, em 60 minutos, quantas caixas? 21 caixas, concordam? A proporção aqui é direta, de 20 para 60 eu estou multiplicando por 3, então do 7 para chegar no x, eu também posso multiplicar por 3. E claro, poderia multiplicar cruzado, tá, gente? Multipliquei 20 por x, igualei a 7 vezes 60, depois eu peguei o 420, que era o resultado, dividi por 20, cheguei em 21, tá valendo. Então, o que a gente vai concluir é que são 21 caixas por hora. Certo? Só que isso que está aqui, tudo para cada funcionário, certo? Ó, cada um preparando 7 caixas a cada minuto, que é como se eu estivesse melhorando agora o meu enunciado, dizendo o seguinte, cada um preparando 21 caixas por hora. Fechado? Só que eles trabalharam durante quantas horas? Eles trabalharam durante 8 horas. Opa! Se são 21 caixas a cada hora, e se eles trabalharam durante 8 horas, então vou deixar indicado aqui, olha, em 8 horas, cada funcionário, que é isso aqui tudo é informação para um, então olha, em 8 horas, cada funcionário produz, então vou colocar, são 8 vezes 21, ou seja, são 168 caixas, ok? 168 caixas. Só que são quantos funcionários? Eu não tenho só um funcionário, isso é o que cada funcionário produz nesse tempo de 8 horas. O que eu tenho aqui é um total de 15 funcionários, então vou colocar, então, 15 funcionários, produzem em 8 horas um total de quanto? Se para cada 8 horas cada um produz 168, como são 15, vão ser então 15 vezes 168. 168 vezes 15? Não pula fora não, manda bem nessas contas. 5 vezes 8 vai dar 40, vão 4. 5 vezes 6, 30. 30 com 4 vai dar 34, vão 3. 5 vezes 1, 5. 5 com 3 vai dar 8. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Vai dar 0. 12 vai 1, 5, 2. Chegamos a um total de 2.520, ok? 2.520 caixas. Perfeito. Só que tudo isso foi o que aconteceu na minha primeira etapa. Na sua prova, lembre-se, você não vai estar mostrando para ninguém isso que está aqui. Na sua prova, imagino que a sua prova vai estar simplesmente o quê? Com contas. 21, 21 vezes 8 e esse 15 vezes 168, ok? Para vocês aqui é que fica tudo anotado para que você vá me acompanhando. Então, numa segunda etapa, a situação mudou. Primeiro, que mudou a quantidade de funcionários. E segundo, que mudou a produção, o ritmo desses caras. Então, na minha segunda etapa, a gente tem o seguinte, 3 funcionários foram embora, os que ficaram por mais 6 horas, a gente tem 2 alterações, né, na quantidade de funcionários, no tempo de trabalho e na produção. Eles agora vão produzir 7 caixas a cada
40 minutos. Então tá aqui, ó, 7 caixas a cada 40 minutos. E aí vou fazer o mesmo esquema, vou tentar verificar o que eles produzem em 1 hora, que vai ser o meu X. Para o 40 virar o 60, se você conseguir identificar aí qual que é o valor correto, né, por quanto você multiplica, a gente tem que multiplicar na realidade por 1,5. 40 vezes 1,5 vai dar 60. Se você percebeu isso aí, show de bola. Se não, pô, eu não consegui fazer de cabeça não. Então aqui deixa e multiplica cruzado, ó. 40x é o 60 vezes 7. 40x, então, é igual a 420. E o meu x tem que ser 420 dividido por 40. Eu preciso que você se lembre que toda vez que você me vê multiplicando cruzado é porque você percebeu que a relação é de uma proporção direta. Afinal de contas, se em 40 minutos eu produzo 7 caixas, em 60 minutos eu vou ter que produzir mais do que 7 caixas. Então, aumentei em uma, outra também aumenta, tá? Então, eu vou deixar indicado que quem fez direto multiplicando por 1,5 estava valendo, ou quem fez a conta, o nosso cálculo foi tipo esse aí, do 42 para dividir por 40. Se liga no que vai acontecer aqui, na verdade, do 420 para dividir por 40. Se liga no que vai acontecer aqui, olha. Quando você for dividir o 420 pelo 40, você vai pegar o 42 e vai dividir por 40. 42 por 40 vai dar 1. 1 vezes 40 vai dar 40, para 42 sobra 2. Aí você vai baixar o zero. O 20 por 40 não dá. Então toma cuidado para não chegar aqui e já colocar uma vírgula. Lembra que sempre que eu baixo um algarismo e que eu não consigo dividir, eu tenho que colocar um zero no quociente. Até para que a coisa faça sentido, gente. 420, se eu for dividir por 40, dá 10 e sobra 20. Tanto que se eu for multiplicar, 10 vezes 40 dá 400, 400 com 20 vai dar 420. Se você fala para mim que o resultado vai dar 1, sua matemática não está fechando. 1 vezes 40 mais 20 não dá 420, ok? Então aqui a gente encontra quociente 10 e o resto é 20. Mas aí eu preciso continuar dividindo. Então você ia acrescentar um zero. E a primeira vez que você acrescenta um zero, você põe uma vírgula. Lembra que esse zero que tinha aparecido aqui eu não tinha acrescentado, eu simplesmente baixei ele. Agora é que eu acrescentei um zero pela primeira vez. E aí o 200 por 40 vai dar 5, 5 vezes 40 vai dar 200, para 200 sobra zero. Então tá ali, olha, o meu x igual a 10,5. O que significa isso? Significa que agora, num novo ritmo, é como se em 1 hora eles produzissem o quê? 10 caixas e meia. Antes eles estavam produzindo 21, agora eles estão produzindo 10 caixas e meia, perfeito? E agora então, eles vão trabalhar quanto tempo? Vão ser 6 horas. Então tá aqui, olha, em 6 horas, quantos funcionários que nós temos? Em 6 horas, aliás, vamos deixar indicado aqui a quantidade de cada funcionário. Olha, em 6 horas, cada funcionário, produz, aí eu vou deixar indicado, olha, são 6 vezes 10,5. 6, se você for multiplicar por 10,5, vai ter que dar um total de 63. Então são 63 caixas. Perfeito? Então agora eles não estão trabalhando mais 8, sim 6. E também não são mais 15, são 12, porque 3 funcionários foram embora. Então a gente fica aqui com a conclusão de que, então, 12 funcionários, esses 12 funcionários produzem em 6 horas o equivalente a cada 6 horas, cada um produz 63. Como são 12, eu fico então com 12 vezes 63. E aí esse 12, se você for multiplicar por 63, você vai ter que encontrar 756, né? 756 caixas. Se eu não montei essa conta errada, deixa eu dar uma conferida aqui. 6, 3, 12, 7, 6, 5, 7. Isso aí, 756. Pronto. Na primeira etapa, então, são feitas aí 2.520 caixas, são produzidas 2.520 caixas e agora são produzidas 756 caixas. A resposta, então, que aí o que é questão, sempre dá uma olhadinha no que o cara está te pedindo. Mas o que ele quer saber, então, é ao todo, nessas 14 horas,
Quis 14 horas. Ora, nessas 8 primeiras horas em que eles produziram 2.520 e nessas últimas 6 em que eles produziram 756. Então, somando aí esse 2.520 com o 756, 2.520 mais 756, o resultado disso vai ter que dar 0,6 vai ter que dar 6, 2,5 vai ter que dar 7, 5,7 vai ter que dar 12, e aí vai 1, 3. Então cheguei aqui a 3.276 caixas. E aí o gabarito correto para ela, então, faço com que caia no intervalo que está na letra, segura a emoção e vamos para o gabarito agora. Não faz isso tudo e deixa para errar no final, não. Se fosse para errar, que já tivesse errado antes, né? Então tá aqui, olha, vai ter que dar letra C, tá bom? Entre 3.250 e 3.300. Perfeito? 3.276, cai ali no intervalo que está indicado na letra C. Ok? Show de bola. Tá aí toda a resolução indicada para vocês. Confirmação do gabarito. Meu muito obrigado, que é sinal de que fechamos mais um bloco. Ih, Bruno, dá um alívio. Dá um alívio quando fecha esses blocos seus aí, porque é sinal de que eu passei e eu consegui fazer, professor. Ah, que bom, então tá bom. É isso aí mesmo, tá bom? O negócio é não pular fora. E se vacilou em uma ou outra, faz parte do processo. Levar porrada na matemática... Bem-vindo aí, bem-vindo aqui, né? Seja bem-vindo a esse clube que passar pela matemática sem levar umas porradinhas não tem muito sentido, não é não? Então, fecho por aqui, um forte abraço para vocês, valeu!